há textos ou versículos em la Bíblia que são muito parecidos, muito paralelos, e que nos traz a uma reflexão, que nos invita, que nos desafia a uma reflexão. Quando lemos o primeiro capítulo de Job, Satanás pede a Deus para zarandear com Job. Não vês como vive? Ele não serve a ti de balde. Tu lo coronas, tu lo colma de todas as bendições possíveis, pero empieza a quitar de Job las bendiciones, os placeres, as oportunidades, e veas que ele blasfemará de ti. E se deu todo ao contrário, conhecemos a história. Pero Satanás desafiou a Deus para tomar Job em suas mãos. Deus, que é Deus de misericórdia, disse: tu tendrás todo o direito, contanto que não toques em sua vida. E a história é maravilhosa. E se você não conhece a história de Job, vá à Bíblia e empiece a ler, é muito rica. Pero também há um outro versículo, um texto, e esse Jesus habla com seus lábios diretamente. Está em Lucas, São Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32, que disse: dijo também o Senhor Jesus: Simão, Simão, Pedro, Pedro, é aqui que Satanás os ha pedido para zarandear-os como a trigo, pero eu he rogado por ti, que tu fé não falte, e tu, uma vez vuelto, confirma a tus hermanos. Zarandear, sacudir. Pedro, humanamente hablando, era o cabeça do corpo apostólico, um de los líderes fortes. E disse, e aqui o texto nos mostra, nos define que não só pediu para zarandear a Pedro, para os demás, pero Pedro era o primeiro. Todos tinham a mirada sobre Pedro, mirada sobre Cristo Jesus, pero como líder humano a Pedro. ¿Se acuerdas quando Jesus morreu e eles não creyeron na ressurreição? E Pedro disse: vou a pescar. E os demais lo seguiram, um grupo lo seguiu para pescar, para seguir sua vida de pescador. Então, se Pedro era uma referência. Mas aquilo que queremos dizer é que Satanás pediu a Deus, a Job, em el Antigo Testamento, para zarandear, para sacudir-lo, para maltratá-lo. Só não pudo quitar sua vida porque Deus o impediu. E aqui, em el Novo Testamento, Satanás terrivelmente pede outra vez a Jesus para zarandear, para sacudir com Pedro, com o colégio apostólico. E quase que destruía Pedro, né? Pedro chegou a negá-lo. As forças satânicas são terríveis e não podemos menospreciá-las. Por isso que devemos de caminhar sempre ligados ao Deus Todo-Poderoso. Isso nos faz também teofania, que em Job, quem falou com Job, com Satanás, foi o Cristo, quando todavia não estava encarnado. O Cristo não encarnado. Porque aqui, em el Novo Testamento, foi... Um momento, vou apanhar aqui. Em el Novo Testamento foi também Satanás pedindo já ao Cristo encarnado. El Antigo é o Cristo pré-encarnado. E el Novo ao Cristo encarnado. Teofania, em el Antigo Testamento, manifestação. Todas as manifestações de Deus em el Antigo Testamento, creemos que foram manifestações do Cristo pré-encarnado, não del Deus Padre. E Pedro tomou isso tão a sério que na primeira carta de Pedro, sua própria carta, capítulo 5, versículo 8, ele disse, hablando a los dispersos em la persecução que a igreja sofria. Ele disse, Pedro, sede sóbrios e velad, porque vuestro adversário, el diablo,
como leão rugiente, anda ao redor buscando a quem devorar. Há certos irmãos, certos grupos que não lhe gusta muito quando o pastor expõe muito o nome de Satanás, a persona de Satanás em el púlpito, em um mensagem, em um estudo bíblico. Isso não quer dizer que vamos a todo momento estarmos analisando, demonstrando o poder de Satanás, pero não podemos menospreciá-lo. Ele é atrevido. E Cristo Jesus nos deu as armas. Pablo foi um dos apóstolos que supo mais usar essas armas espirituais. E estão escritas em Efésios. A armadura de Deus para nos defendermos de los momentos difíceis. Então, temos um grande adversário. Aunque sepamos que temos um grande Deus, muito maior que Satanás, muito mais grande que o inimigo. Pero se por um momento ou por outro vacilamos, descarriamos, deixamos de mirar para o alto, para a soberania, a graça, a misericórdia de Deus, verdadeiramente estamos em peligro. Estamos em peligro. Veja, na antiga aliança, no Antigo Testamento, Satanás desafiou a Deus para humilhar um servo fiel, Job. Nos primeiros versículos de Job, diz que era um homem temente a Deus, íntegro e temente a Deus. Pedro caminhava com Cristo Jesus. Era discipulado diariamente por 3 anos e meio por Cristo Jesus. Era el cabeça. Às vezes quer dizer de los cabeças, pero Pedro, como visão de los demás apóstolos, era el cabeça del cuerpo apostólico. Não quero dizer que Pedro era a cabeça da igreja, que é Cristo, ok? Isso se queda muito claro. Então, não vamos andar temerosos de Satanás e vendo coisas espirituais negativas aqui e allá. Pero pidamos a Deus sabedoria, renúncia, obediência, para entendermos que temos um grande adversário. Quero orar por você. Se você está sendo tentado por Satanás, conhece de Deus, e para você também que não conhece tanto de Deus e ha passado grandes lutas e não traz explicações, porque Satanás só não tenta a los que vão à igreja, los que andam com a Bíblia nas mãos, a lei. Satanás tenta a todo o mundo. Uma pessoa individual, uma nação, uma comunidade. Entenda uma coisa, Satanás nos tenta muito quando estamos a solos. Quando estamos em grupo, somos mais fortes. Estou falando de grupo de referência, grupo forte espiritual. Satanás espera muitas vezes que nos paremos em nossa recâmara, em nossa casa, em momentos de soledade, ataca nossas mentes, ataca nossos corações. Pessoas cometem barbaridades, muitas vezes dão fim à sua própria vida e tantas outras coisas. Destrui outras pessoas, assassinatos, moléstia, barbárie, tantas coisas que muitas vezes gritamos como uma pessoa, um ser humano pode fazer coisas tão terríveis assim. Antes víamos menos, pero sim, sucedia também. Pero hoje com esta abertura da tecnologia, das redes sociais, eu me acordo quando cheguei aqui em Estados Unidos, vivi em Dallas por 1 ano e 6 meses, e eu ia à tenda cada domingo, de 8 em 8 dias, para estar na realidade das notícias de meu país. Hoje, com o cellphone, com o celular, tenho as notícias on time, o tempo real. As coisas cambiaram, não necessita informações. Há gente que diz, tu aí em América sabes de mais coisas do que nós outros que vivimos em Brasil ou em outras partes do mundo.
Então podemos ver muitas coisas buenas, não quero dizer só coisas malas, mas vemos coisas malas em que os homens fazem com suas manos. Os propósitos malignos do homem, impulsado por quem? Por uma força espiritual invisível, maligna, potestade do inferno, demônios. Coisas que passam que você diz, não esperava, não creio que isso passou com minha família, com um amigo, em meu vecindário, em minha cidade, em meu país. O homem é impredicível. E às vezes de uma pessoa que não esperávamos. Uma pessoa amável, educada, com buenas atitudes. Coisas espantosas, feias. Quero orar agora por você. Não quero assombrar-lhe com este vídeo, mas quero orar por você para que Deus o bendiga. Padre, toma esta vida em tus manos. Não sei a quem estou falando, mas tu lo sabes. Se és alguém que necessita de um toque tuyo, de uma mão amiga, em esse momento, quer seja um adolescente, um jovem, um adulto de 30, 40, 50 anos, um anciano de 60, de la terceira idade, 70, 80 ou 90 anos, não importa. Onde quer que esteja, em que situação esteja, acude a essa pessoa. E se Satanás começou a zarandear com ela, a experimentá-la de um modo feroz e terrível, lo repreendemos em nome de Jesus, que essa pessoa se sinta livre e que seus problemas ela entregue a ti e receba de ti a graça, o poder e o refrigério. Se alguém está sofrendo injustamente, Senhor, que muita gente sofre injustamente e nem sabe por quê, como Job. Pedro, tu lo livrastes. Pedro não passou por as agruras de Job. Tu haces como queres fazer. Dá-te tu graça e bendice a toda a nossa audiência, em nome poderoso de Jesus. Amém. Pastor Elcio Nunes, desde Houston, Texas.